Fala galera, tá começando mais um ZucaCast, eu sou o Bernardo Eu sou o Vander. E eu sou o Cláudio. e hoje a gente vai falar um pouquinho da história de imigração do Cláudio pra finalizar o ciclo aí dos 3 primeiros episódios, tirando o primeiro, então os 4, né? Fazer conta tá bom aqui. É, Cara, eu vou começar aqui, a gente tem um roteiro, eu vou começar ignorando o roteiro pra produção ficar bem Começamos bolada. bem. Pra Começamos ficar nervoso. Mas é porque eu quero puxar. Passou o dia, passou uma semana montando o roteiro. Não, foda-se o roteiro. Eu vou olhar pro roteiro, eu vou olhar pro roteiro. Tô zoando, 10 segundos. Mas eu só quero começar com a pergunta de abertura. Quero que você se explique, Cláudio. Você falou lá aquele corte que tu fez um sucesso, tomou um hate de português. Ah, O que você quis dizer com não tinha motivação nenhuma pra vir para Portugal? é assim, é porque também eu sou uma pessoa meio... Eu não me expresso muito bem às vezes, né? E aí, mas a questão é essa, é que eu não tinha nenhum sonho de vir para Portugal ou de morar no exterior, Heraldo. Eu não tinha vontade de morar no exterior. Pra mim eu tava bem no Brasil, na minha cabeça, né? E foi isso, né? Não é que não é motivador vir para Portugal. Eu gosto muito, amo morar em Portugal, amo muito. Como tem Mas casa, né? A gente fala já sobre isso. já a gente fala sobre isso aí. Spoiler alert. Mas eu só não tinha nenhum sentimento de eu tenho que morar fora. Meu sonho é morar fora. Muita gente que eu conheço diz, meu sonho é morar fora. Quero dar o fora do Brasil, mas eu não tava de boa, tá. Gostava lá, vivia na Lapa lá, todo dia eu tava no bar da cachaça, minha vida tava tranquila. Acho que é engraçado a gente começar, porque você tava tranquilo morando num lugar que já não era o lugar de onde você veio, né? Tipo assim, Sim. por que que você, como é que foi? Eu acho que a maneira de começar antes de vir para Portugal, por que que você foi pro Rio? Assim, como é que era, você tava fazendo lá em Aracaju, né? Spoiler, Sim. não sei se a gente já fala que você, acho que a gente falou que você era de Aracaju já, né? Já. Foi no mas- primeiro episódio que saiu isso. Mas Inclusive, eu já... por que que você foi pro Rio? Como é que foi? O que que você tava fazendo em Aracaju? Por que que você resolveu mudar de estado, né? A distância de Aracaju pro Rio deve ser o quê? De Portugal até a Polônia, talvez? Provavelmente, viu? Porque você passa ali a Bahia, deve passar o que mais? Espírito Santo. Mas só a Bahia deve chegar na É. França. Com Na certeza. Bahia já é 10 horas pra atravessar É, ela. Mas É mais, assim, é mais, é mais, é mais. Sim, mais. de carro, nossa. Por que que tu se mudou de Aracaju? O que que você... Como é que foi, assim, essa tua primeira, acho que grande mudança, né? De mudar de estado, assim. Como é que... Então, é uma coisa que eu falo sempre também, né? Que a primeira imigração que eu fiz foi dentro do Brasil, né? O, quando eu tava eu morava em Aracaju, né? Terminei a faculdade e comecei a procurar emprego, mas só que eu não achava, não tava tendo muita oportunidade de emprego lá em Aracaju. E a oportunidade que eu tive era para ganhar salário mínimo. Eu trabalhando de programador ia começar a ganhar salário mínimo. Me ofereceram tipo R$ 900, eu acho, para trabalhar em Aracaju. Eu disse, não é isso que eu quero para minha vida. Depois de ter passado por 5 anos na faculdade, eu disse, não, deve ter alguma coisa melhor, né? Aí eu comecei a aplicar para exterior, né? Exterior. Pro exterior do meu país, Exterior do Brasil. Sim. Aracaju é meu país. Aí eu comecei a aplicar pra fora, né, Brasil. Aí é muito engraçado essa história porque naquela época, eu dizia assim, quais lugares eu quero ir? Aí eu, não, eu moraria com certeza, pô, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais. Eu queria ir pra vários lugares. Pernambuco tem Nem pensava no um Rio. polo de tecnologia. São Paulo, mas eu disse. Aí colocava a lista, né, pra procurar. Aí Rio de Janeiro, nunca vou pro Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro não, todos os lugares menos Rio de Janeiro. Mas por quê? Esse preconceito com o Rio de Eu Janeiro? tinha esse preconceito com o Rio de Janeiro, acho que porque eu acho que a minha cabeça naquela época era realmente muito, muito de medo, sabe? Eu tinha medo do Rio, na verdade. Aí depois virou um pós-conceito, né? Virou um pós-conceito. Hoje eu sei. Antes eu achava que o Rio era perigoso, hoje eu sei. Hoje eu sei. Mas assim, o Rio, ele tem o balance, né? Você tem aquele equilíbrio, né? Você vai... Pô, você tem o perigo e tal, mas você também tem as pessoas são muito boas, tem todo aquele... Morar no Rio parecia, todo momento, parecia que tava na novela, sabe? Você vê os morros, não sei o que lá, e começa a tocar uma bossa nova na sua cabeça, assim, do nada. Você diz, pau, Lá ele. É lá ele. Lá Aí foi isso. Mas assim, nessas pesquisas, no final das contas, tipo, não influenciou em nada, porque tem um amigo meu, o Kaique, né?
que foi a pessoa que Salve, me chamou Kaique. pra ir. Salve o Kaique aí, que é, na verdade, é uma pessoa que a gente tem que fazer ainda um episódio com o Kaique. Que agora estamos namorando em Barcelona. Vários plot twists. O Kaique, a gente é amigo desde a época da faculdade, a gente passou a faculdade toda junto, enfrentando tudo lá. E aí ele conseguiu ser contratado na época pela Stone, né? E aí ele começou a chamar as pessoas que ele conhecia, todo mundo queria achar que era maluco, ele dizia assim, vou começar a contratar esses malucos aqui. Aí foi chamando, chamou eu, chamou o Francisco, que hoje eu não sei nem por onde é que tá, o Chico. Mas na época que você foi pra Stones, você já tava? Eu acho que. Cara, eu não sei. Quando é que você entrou lá? Então, entrei em 2017. Eu entrei em 2017, final de 2017. É. Mas a gente não se conheceu na história, não. Eu conheci o Kaique. Ah, tá, O Kaique achei. trabalhava, o Kaique foi trabalhar no mesmo time que eu. Mas eu não conheci o Cláudio, eu conheci o Kaique primeiro. Entendi. Sim. E aí depois, quando vim para Portugal, que a gente contratou o Cláudio pra empresa aqui. Mas ele trabalhava no mesmo. Ele conhecia várias pessoas e amigos meus lá da Estônia, ele conhecia já. A gente não se conhecia. Ainda bem, né? Pô, Cláudio é difícil de sempre, não? Mas essa primeira coisa, assim, foi muito interessante, assim, e era muito engraçado, porque eu sempre fui quebrado, né? Eu não tinha dinheiro pra nada. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu comprei um tênis 10 vezes, era R$ 200 o tênis. Eu comprei dividido pra 10 vezes, eu disse, pô, essa é a primeira compra da minha vida que eu faço com o meu dinheiro. Aí, quando eu fui pro Rio, eu não tinha dinheiro, teve gente da família que me ajudou, assim, deu R$ 1.000 pra eu passar o primeiro mês lá, sabe? Mas foi trabalhar na Estônia, pagava ok. A Estônia nunca pagou bem, né? Mas pagava ok, né? Pagava muito mais do que o que me ofereceram em Aracaju, né? Na época era o quê? Uns R$ 3.000, na época. Também isso é época antes de trabalho remoto, né? Tu acha que se fosse na época do trabalho remoto, tu teria saído de Aracaju? Não sei. Por exemplo, eu tenho meu primo e meu irmão, eles trabalharam remoto de Aracaju pra Estônia também. E eles viveram lá há muito tempo. Hoje meu irmão mora em Budapeste, meu primo ainda mora em Aracaju, mas eu tô tentando trazer ele aí, um salve aí pra Breno. Cara, tipo assim, vai um leva o outro, né? O Kaique trouxe você pro Rio. Sim, ele me trouxe pro Rio, aí trouxe outros amigos, e a gente tirava onda, dizia que era uma máfia, né? A máfia lá de Aracaju. Ou de Aracaju não, de Sergipe, né? Que o Kaique é de Lagarto e tal. E é isso. Aí essa primeira aventura foi muito interessante. Quando cheguei no Foi Rio. roubado no Rio? Nunca. Nunca foi roubado? Nunca fui roubado no Porra, Rio. 3 já foi. anos, pô, porque. Você falou se parar de comprar o tênis parcelado em 10 vezes, eu comprei o primeiro trabalho que eu fiz, lá tava na faculdade ainda, peguei um freela, e aí pagou, sei lá, 600, era R$ 600 era, sei lá, R$ 2.000, mas era em 3 meses, e pagava mês a mês, né? Era um projeto fechado. Aí eu falei, pô, vou comprar um celular. Comprei um celular que estava, sei lá, R$ 1.000 e poucos, paguei em 3 vezes. Pô, felizão, né? Felizão, né? Moleque, juro pra você, quando eu tava indo pra faculdade pra pegar o segundo O boleto. pagamento do Foi projeto, assaltado. foi assaltado e levaram o Puta que celular. pariu. Nossa, que merda. Cara, isso é muito Já pagou a ruim, parcela pô. só, Isso é mano. muito ruim, E ainda pô. tem Você as- vai ter que pagar outra parcela sabendo, pô, o celular nem horrível, comigo cara, tá isso, mais. cara. Você vê na fatura e fala, caralho, tô pagando. É um lembrete, né? Isso é muita palhaçada, velho. Assim, eu já sei claramente porque eu te contratei, mas como é que como é que foi a experiência? Como é que foi, assim, Na real, é bizarro porque eu te contratei, mas eu saí, então acho que também eu não entendo muito dos detalhes de como é que foi o processo de você acabar vindo para Portugal, assim, quando a gente contratou você lá para Salt, né? Na Foi época- foi antes da pandemia, como é que foi essa parada? Nossa, foi uma loucura, né? Na época era o quê? Era 2020, eu tava morando no Rio. Foi no meio da pandemia, né? Foi no meio. Não, início, o que estava da pandemia? Tipo, a pandemia começou, tipo, o primeiro caso foi em final do ano de 2019, mas só que, tipo, teve o carnaval, que o pessoal ainda não acreditava que ia acontecer a pandemia, né? E depois estourou. E a aí, em pandemia. março, acho que estourou a pandemia. Eu fiz a entrevista com você, eu acho que eu tava em Londres, né? Foi quando fui visitar o escritório. Eu acho que deve ter sido lá pra Foi em maio. janeiro, não foi? Janeiro de 2020. Não foi, não. Ah, pô, Primeira se pá, foi. conversa. Não, peraí, o Patrick, meu amigo Patrick, ele casou em fevereiro. Eu lembro que quando eu voltei de viagem do casamento dele, que eu fui lá pro casamento dele, acho que era março. Foi quando o Edu me mandou uma mensagem, ou foi. Fui eu que mandei, o Edu me mandou teu número pra eu te mandar a mensagem. Foi alguma coisa assim. Eu tava, tipo, descendo do avião, eu recebi a mensagem, que era pra fazer entrevista com você. Entendi. Aí,
Aí beleza, como é que foi mesmo essa parada? Você começou a trabalhar lá, você veio pra Portugal uma vez ou outra, mas assim, você já. Eu não lembro se nessa época a gente já tava decidido que você ia morar aqui ou se você ia trabalhar remoto do Brasil. Como é que foi essa. Então, a questão é essa, né? Então, eu nunca tive o plano de vir morar em Portugal. Quando eu fui contratado, o que me venderam é que eu ia trabalhar 100% remoto. Porque era pandemia, né? Todo mundo tava trabalhando remoto, então não precisava. Não ia ter presencial de qualquer jeito. Então eu disse, legal. Aí quando me disseram o salário também, eu fiquei assim, uou! Que era salário Londres. É, na época. Era salário Londres. Eu morava. Né? Quando a gente veio pro Portugal, a gente perdeu o salário, pô. A É, gente ganhava mais antes sim. de trabalhar no Brasil. Entendi. Nego Ah, passou a é, perna na entendi. gente, mano. Eu acho que se eu falar aqui o salário, vocês vão ter que bipar, porque o salário é muito alto. Não, o salário da pandemia foi bem retardado mesmo. É, não, Peraí, muito. eu quero Era saber muito depois alto, era. quanto foi Aí no depois, nosso, pós-produção, fala o bip, depois eu falo, porque é muito dinheiro, era muito dinheiro. Era dinheiro bizarro. E tipo, eu sempre morei muito barato, né? Eu morava em vila quando eu fui pro Rio de Janeiro. Eu entrei no Rio de Janeiro, eu morava numa vila que era tipo, parece, sabe, o Chaves? Pagava quanto de aluguel lá? Eu pagava R$ 600 numa vila que era era, esqueci o nome da rua agora, mas do lado da Memsá, que é tipo Mas não Lapa. dividia quarto nem nada, era tipo. Era um quartinho pra mim, dentro dessa vila, parecia o Chaves. Entendi, Sabe? entendi. Era muito bom, assim, eu gostava porque pra mim era uma experiência nova. Era uma experiência nova, tipo, eu era muito novo, então tudo era muito legal. Então pra mim era uma aventura, né? Eu tava vivendo uma aventura. Era maneiro você sair todo dia pra lá pra encher a cara, pô. Não vai Não, assim, foi uma época bem interessante na minha vida. Mas então quando você tava na pandemia, você tava morando ainda na Lapa e tava trabalhando remoto. Isso. Nessa época eu tava com a minha ex-namorada, a gente morava nesse apartamentozinho que era um pouquinho diferente da vila, porque foi isso. Ela foi pra lá, o Kaique também contratou ela. Sim, Hoje eu ela- também trabalhei com a ex-namorada dele também. Um salve pra Samila aí, deve estar hoje em Londres, foguete não dá ré. E como é que diz? Eu disse, não, a gente não vai. Pesou o clima, pesou. Pesou o clima, calma. Rapaz, até o homem A gente- até. não, a gente- ela não pode vir A aqui. produção tá se segurando pra não rir, cara. Aí ele tá enfiando a boca no ombro pra não rir, cara. Beijo no ombro ali. O homem ficou nervoso ali. Mas isso assim, ela tá vindo pra cá, a gente vai morar na vila, né? Aí peguei esse apartamentozinho, vou pegar um apartamento agora pra mim que, pô, tô Agora, trabalhando, porra, vou pegar tô um ganhando. apartamento. Peguei um apartamento que era um conjugadinho, tipo, a gente morava num quarto, tá ligado, basicamente. Mas só que tinha a cozinha e tal, Mas era tudo junto. apartamento tudo pra você, né? Era o apartamento todo, mas o apartamento todo devia ser 25 metros quadrados. No centro do Rio, na Lapa ainda, porque eu nunca saí da Lapa, eu vivi sempre na Lapa, no Rio de Janeiro. E aí... isso lá eu pagava, tipo, 1.200. E a galera, tipo, sempre pagava, tipo, 2.000, 3.000 pra morar no centro do Rio de Janeiro, né? A galera dizia, deve ser mal assombrado. Inclusive, eu tenho umas histórias de mal assombração aí. Depois a gente tiver um episódio aí de... Mas mal assombrado o quê? Espíritas, porra assim? umas coisas meio Ou de bizarras assalto? aconteceram. Mas Não, você já viu já? não, tinha uns pesadelos muito doidos. Tinha Tomou uma coronhada do assaltante, foi ver até espírito. verdade. Não, mas tinha uns negocistas nesse apartamento. Depois, quando a gente fizer um episódio sobrenatural, aí Eu falo. lembro quando a gente contratou, você falou que você ia comprar uma parada pra medir campo magnético. E comprei. É igual Eu aquele, lembro dessa história, é igual cara. aquele, se eu não me engano, é Dr. Spook. Vocês já viram isso no YouTube já? Esse cara vê espírito, essas paradas assim, Deus me livre. É verdade. Tô contando. Nessa época eu tava no Rio também. Você foi até um dia trabalhar lá de casa. Foi. E aí você contou essa sim. história daí que você ia comprar, você tinha comprado uma parada de medir. Mas foi no final da pandemia já, né? O leitor MF. Mas aí, onde é que a gente tava mesmo? Eu quero saber como é que foi, assim, porque eu lembro que você ficou durante a pandemia ali, quando melhorava, piorava, você estava trabalhando remoto, você foi pra. Quando você teve um período que eu saí porque eu contratei o Cláudio, e aí eu fiquei 6 meses, mas eu não tava aguentando. Não sei como é que o Cláudio aguentava, porque a gente tinha reunião às vezes 4 da manhã. Os caras queriam fazer reunião com o pessoal da África do Sul. E aí marcava 9 horas da manhã na África do Sul, que era, sei lá, 5 da manhã no Brasil, 4 da manhã no Brasil. E aí eu fiquei meio pá, e aí eu saí da Salt, que estava trabalhando remoto, fui trabalhar para uma outra empresa que era full remoto. Nessa época eu não. E nessa época o pessoal veio todo mundo para Portugal visitar, né?
Isso, foi. Nessa época, é porque eu também sou uma pessoa mais matutina, né? Eu sempre gosto de acordar cedo. Eu não gosto de ficar muito tarde também. Mas a parada é que. Aí o que aconteceu? No meio da pandemia, porque fintech, né? Essas empresas de tecnologia, elas não ligam pra nada. Aí, o que disseram? A gente era contratado PJ, então nós éramos empresas. Então ninguém poderia Nós viajar. éramos empresas, é a parada. Cada pessoa que tava trabalhando lá era uma empresa. Então, o que acontecia? Você não pode viajar para outros países porque tá tudo fechado, fronteira fechada, tudo fechado. Aí, mas só que nós, como a gente era empresa, a gente fazia viagem de negócio não estava permitido. Então a gente ia como negócio. Uma viagem de negócio. E, tipo, Vai ser cancelado porque furou a quarentena. não, com certeza. Várias coisas erradas, assim, não. Quando Não tiver a aconselho. próxima pandemia, não faça isso. Na próxima pandemia eu não faço isso, não. Mas, assim, é aquela coisa, o dinheiro é foda, né? Mas tem que trabalhar. Mas a parada foi essa. Aí, eu acho que era setembro de 2020, aí foi a primeira vez que eu vim para Portugal. E foi isso, foi só pra gente fazer o primeiro entrega de projetos que tinha na época. E Tecnologia. foi meu primeiro contato com Portugal, assim. Achei muito diferente. Mas essa daí foi quando foi quando a Salt já tinha aberto o escritório em Portugal, ou ainda não tinha aberto? Tinha um escritóriozinho, eles estavam abrindo um escritóriozinho ali em Anjos. Mas tu já sabia que ia chegar a hora de você se mudar pra cá ou não? Não, era uma visita. Nessa época era só uma visita pra poder reunir o projeto, fazer a entrega do projeto e tal. Mas foi a primeira vez que você viajou pra fora. Primeira vez que eu saí fora. Assim, primeira vez que eu cruzei o Atlântico. Tá. Porque antes eu já tinha ido pra Uruguai e tal, quando era moleque. Entendi. É. Quando era? Forever Young, né? Forever Young. Esse logo da pandemia é coisa de moleque. Não, mas Tá, mas então, como é que foi essa... Quando é que foi que falaram assim, pô, agora não vai ter mais trabalho remoto, tem que vir pra Portugal? Quando foi que isso aconteceu? Então, eu acho que foi em algum momento de 2021. Eu não lembro muito bem, mas tipo, voltamos. Aí passou um tempo aqui, acho que eles começaram a recrutar o pessoal pra morar mesmo. Foi quando eles começaram a abrir. Porque antes o escritório era em Lisboa, e aí eles foram abrir o escritório em Porto. Que eles estavam, não, vamos montar um centro de tecnologia em Porto, não sei o que lá, blá blá. E quem quiser ter o emprego vai ter que vir pro Porto. Então, mas aí eu fui contratado remoto, tá? Tava lá no Brasil vivendo tranquilo. Eu lembro que quase, porque isso aí foi quando eu já tinha voltado. Eu lembro que eu voltei justamente na premissa de que eu voltei porque eu ia me mudar pra Portugal. Né? E aí nessa época você pensou em sair. Nessa época foi a primeira vez que eu me demiti. Ah, você se demitiu também? Eu cheguei a me demitir da empresa. Mas não assim. saiu, né? É que é o grande meme da empresa, né? Na empresa eu era conhecido como uma pessoa que se demitiu. E não saiu. Mas foi mais de uma vez isso ou só uma vez? Foi uma. Não, assim, eu me demiti a segunda, mas a segunda eu fui embora mesmo. Ameaçou. Não, porque tu falou que ia sair, aí ficou um pouco, Se eu quisesse. depois saiu mesmo. Mas você resistiu um tempo ali naquela... Você tretou, mas vamos falar dessa treta não. Não, foi isso. Eu disse, não. Estão querendo que eu vá para Portugal, mas só que eu não quero e eu tenho a minha vida aqui. Queria? Eu não lembro mais, eu acho que eu só tava. Não senti que Portugal. É aquela coisa, eu achava muito fake a vida em Portugal, sabe? Parecia bom demais pra ser verdade, sabe? Já falamos sobre isso, pô. A gente já conversou, já, cara. Que era aquela história que eu falei, que parecia que era muito bom pra mim. Sim. E eu dizia, pô, não é minha casa, não tem como ser minha casa, porque o lugar. Peraí, mas Porque o lugar é muito bom, né? É muito bom, muito diferente do que porque eu é conheço. muito bom, tu não quer ir, não faz sentido. isso aí, Mas Paulo, a foi minha mal. cabeça, eu vou falar, Beleza. terapia, Não. podemos fazer uma terapia aqui, mas era o que eu tava Terapia. sentindo. Você pode julgar, mas só que, tipo, era o que eu pensava na época. Cara, tudo bem também, tudo bem. E aí, quando foi que você veio, porque assim, você veio e voltou várias vezes, né? Vamos falar disso aí também, mas quando foi, então você veio a primeira vez pra morar com o visto e tal, como é que foi esse Então. processo? Aí te convenceram a você vir, como é que é? Então, foi isso. Eu disse que ia sair, mas só que a questão é essa, né? A gente era, tipo, os primeiros 20 funcionários da empresa. O Bernardo, quando ele me contratou, acho que era o funcionário 5. Eu devia ser o funcionário, sei lá, 20. E aí, o pessoal da empresa ligou pra mim e disse, cara, não sai, não faz sentido você sair da empresa agora. Fica um pouquinho, dá uma chance, vem aqui. Aí começaram a namorar no meu ouvido. Vai ganhar um monte de ação, não sei o que, pergunta quantas ele tem.
Eu devo ter várias ações, agora quanto vale? Não, tu, Tem tu, isso. tu não ficou no vesting todo? Ei, mano, eu fiquei tipo 3 anos de vesting, mas só que meu vesting deve ter uma mixaria lá que não vale nada. Tipo, com certeza não vale tipo 1 ano de salário. Mas a parada é que aí namoraram no meu ouvido, disseram, cara, fica, não sei o que lá, blá blá, aí liga pra mim o André, liga pra mim o Edu, liga pra mim todo mundo que tava lá na época. Aí é isso, né? Você faz amizade com o pessoal e eles disseram assim, dá uma chance, vem aqui pro Porto. Disseram assim, a gente vai ter um evento agora no Porto. Vem. Ah, porque eu já tava morando aqui, né? Foi quando foi aquele evento de HR que você ficou no hotel que eu tava, né? Foi É. quando eu tive- Foi isso. Agora, você viu a mentalidade da galera, né? Me chamaram, ia ter um evento de RH, né? Cuidado, Cláudio, cuidado É. com onde você vai navegar ali, hein? Então, Cuidado. não, Não, águas Cláudio, perigosas por aqui. favor, navegue, Águas navegue, perigosas, águas perigosas. navegue nesse mar, esse Então, mar assim, aberto, e pode falar. Não, então foi isso assim, vamos falar assim, como possível, assim, porque, claro, a vida é arriscada, né? Tá, vou- Aí a vida é sobre riscos. Mas aí teve esse evento, que era, tipo, chamaram todas as pessoas, tipo, Croácia, Inglaterra, não sei o que lá, todo o pessoal de... Recursos humanos. Recursos Ou seja, humanos. O que acontece? Vamos Não, deixar recursos claro. humanos não, era customer support, era tipo, galera, Não foi o HR Week, não? não foi HR Week, não, Foi foi onde? CS Week, foi Customer Support Week. É, o que Mas acontece? você aí já tava Vou trabalhando. deixar claro o Você que já acontece. tava trabalhando de novo, né? Eu já tava. Ah, tá. Eu tinha acabado de me mudar pra cá. Mas o que acontece, o Cláudio virou o principal dançarino de forró da parada lá, ensinou todas as Isso, gringas nessa isso. porra. O que acontece? É que se fosse um evento de tecnologia, infelizmente na nossa área, quase não tem mulher. E aí, o Cláudio ficou todo feliz que o evento não era do time de tecnologia, entendeu? É por isso que ele tava navegando as áreas perigosas. aí. Não, e Aí, assim, customer support é mais ou menos meio a meio, entendeu? Aham, Aí, pô, entendi. mas cara, sem sacanagem, o escritório que a gente tinha aqui, cara, parecia uma boate, não parecia um escritório, parecia uma boate, cara. Era maneiro. era uma, escritório. assim, a gente, Tinha um a telão, a gente, gente tava jogando Mario Kart durante o dia, a gente passava sábado e domingo jogando. a gente ia, tipo, era isso, a gente gente tava num ia- bender, era festa, era festa, não sei o que lá, depois trabalhava, aí festa, aí ficava jogando videogame no fim de semana, tipo, Como quando a gente veio pra cá, cara, eu tava morando no hotel, e o Cláudio, inclusive, ficou no mesmo quarto que eu um pouco lá. Lá ele. Opa. Corta. Dormia de A coxinha, Anne sabe né? disso. Era duas Dormia de coxinha, Duas né? camas solteiras, né? Duas camas solteiras. A Anne sabe disso, ela tá descobrindo agora. Quem é casado é a última que sabe, né, cara? Tadinha. Não, mas a gente ficava ela ficou lá no quarto que eu já tinha. Que a empresa tinha alugado pra mim. Que por acaso acabou sendo o hotel que todo mundo que veio pra esse evento ficou, né? Ficou todo Sim. mundo nesse mesmo hotel. Cara, era uma viagem. A gente ia pra academia, eu, o Cláudio, o Keila, amigo nosso do trabalho. Aí a gente saía da academia e ia pro escritório. No final de semana, cara, eu e o Cláudio, a gente ia pro escritório ficar jogando videogame, pô. Porque a gente tinha a senha lá do alarme. E eu não tinha casa, tá ligado? Então eu ia pro escritório, tinha água, tinha não sei o que, ficava lá, pô. Tinha A gente tudo. ficou morando no escritório, morando assim. A gente ia pra lá, fazia umas paradas, tinha que fazer algumas coisas de documentação. Foi logo quando eu tava pegando apartamento e tinha que abrir. Tinha que abrir. Tinha que pedir pra ligar água, não sei o que, contratar essas paradas. E aí, cara, nessa época foi maneiro, foi divertido, cara. A gente ia aproveitar que o muito escritório parecia divertido. um baixo, por quê? Porque ele tinha. Era tudo um open floor, aí tinha um andar de baixo, e em cima ele tinha um segundo andar que fazia tipo um U assim em volta. Sim. Peraí, tá ligado boate quando tem uns camarotes lá em cima? Aham. Sim, exato, Moleque, nessa exato. CS Week, cara, Era na moral, igual. A parada virou. A gente deu polícia, porque a gente ficava até Sim, 4 horas da chamaram a manhã. polícia, Era no um escritório, cara, no do lado escritório. era uma área residencial, mano. E aí, a gente fazia festa lá até sexta-feira, até 3 horas da manhã, pô. Aí batia a polícia lá, a gente pedia desculpa à polícia, baixava o som, ficava lá dentro. Mas, cara, o sticker, tem um sticker que a Anne curte muito do WhatsApp do dançando, é do. Dessa semana. eventos aí. Eu não sei se foi desse, foi do. Ah, eu vi, eu já vi. HR Week lá, do Talvez. 2. É. Mas é isso. Eu tava falando pra ele tomar cuidado porque. Não, mas assim, você conhece muita gente e a galera, todo mundo. Foi a primeira vez que eu tive contato com tanta gente de tantos países diferentes também. No Brasil, eu só tive a oportunidade de conhecer uma pessoa de fora do país, eu acho, na minha vida inteira. Então, assim, quando eu via naquela festa gente Tanta gente. da Croácia, Inglaterra, Eslováquia, sei lá, acho que. Eles jogam um Inglaterra no meio. Se apaixonou mesmo, foi pra garota lá da Croácia. Da Croácia. Eu peguei um crush pra uma menina da Croácia que foi Não deu nada, não deu nada. deu em Só dançou forró com ela. Mas, Não pô, deu nada. Não, o problema é esse, né? Quem eu queria não me queria e quem me queria eu não queria.
Coloca aí, produção, a música lá, né? Naquela época. Hoje eu já superei. Mas assim, foi muito engraçado aquela época, foi muito bom. E claro, né? Aí quando eu voltei pro Brasil depois dessa festa, e claro, conheci o Porto, me apaixonei pelo Porto, pela cidade. Tipo, conheci ali a noite do Porto e tal, e a gente sempre saía, tipo, a gente ia pra cordoaria todo dia, ficava era lá maneiro conversando essa com o época. pessoal Nas na galerias rodinha, lá. assim. Quer dizer, era maneiro, mas era, sei lá. Pra você foi maneiro, pra mim foi foda, porque quando você tava aqui era maneiro, porque você não tava, pô, era mó solidão, cara. Não tinha conchinha, Não, né? porque nessa época era isso, só a galera que eu conhecia muito mais o pessoal do escritório de Londres. Então eu só tava com gente que eu conhecia quando tinha evento aqui no Porto. Ainda bem que tinha evento todo mês, sei lá. Sim, sim. Pô, aí, na moral, a empresa gastou tanto dinheiro com hotel e passagem, cara. É. Gastou tanto dinheiro que depois trocou lá a direção. E aí, uma das primeiras coisas que o pessoal fez foi cortar, limitar as passagens. Agora, passagem e evento, o pessoal tinha que ter aprovação. Mas nisso, calma, mas nisso você ainda não tava morando aqui. Não, Não, isso ele- foi o trato que eu fiz com o pessoal pra não sair da empresa. Eles disseram assim, cara, dá uma chance, vem só conhecer o escritório. Que eu ia sair. Tá. Foi Tá, isso. Então. entendi. Você veio pro Entendi. evento. Entendi. Pô, agora que eu vi que o pessoal fez esse evento só por causa do Cláudio aí, ó. Será? Foi, acho que foi. Não queria perder o Cláudio. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu disse, é isso. Vou pro Porto. Só porque conheceu um monte de mulher, cara. Só porque mas, conheceu um mas monte assim, de mulher e falou, pensando bem, Pensando bem. eu acho melhor. Mas se identifica com isso? Né, eu não me identifico nem um pouco com esse tipo não, de não. coisa. Com esse tipo de situação. Não é porque a produção tá me olhando aqui, mas é porque eu não me identifico mesmo, entendeu? Não, e eu também não, porque até hoje eu sou um homem comprometido, eu tenho que deixar claro aqui que não era pelas mulheres, era pelo conhecimento, conexões. Ué. Entendeu? Entendi. Você faz muita conexão. É verdade. Lá ele já vai voltar aí no Lá relacionamento. ele demais. Mas aí você veio, voltou pro Brasil, e aí você voltou pra cá de novo, como é que teve... Porque eu lembro que você veio, mas você veio pra morar já com o visto depois, dessa vez você veio de turista, né? De Sim, viagem a negócio, né? sim. Então você não tinha apartamento, você ficou no hotel e tal, não sei o quê. Airbnb, não sei o quê. Aí teve um Airbnb, inclusive, pô, essa história do Airbnb é boa, né? Cara, Caralho. sério mesmo, É o muito Pedro, estranho. amigo nosso, trabalhava aí, salve Pedro. Um salve pro Pedro aí. Salve, Ele, Pedro. ele também tinha acabado de se mudar pra cá também, mas ele tinha se mudado já com... O Pedro não tinha vindo porque ele tinha cidadania dele já, né? Mas aí o Cláudio, você que alugou o Airbnb nessa época, Sim, a gente... quer dizer, foi a Salt que deve ter pago, né? O Airbnb, ou não? Não, com certeza foi... Acho que foi Não, em outro Foi momento. você que pagou esse daí, o Airbnb foi você que pagou. Você alugou o Airbnb e deu uma festa lá, né? Sim, sim. Conta essa história aí, cara. Peguei um Airbnb, eu acho que foi outro evento, que aí eu acho que... Foi num bar, né? Você foi primeiro num bar. Porque eu nem tava nessa parada, eu só soube depois que você me mostrou a foto Pelo que eu lembro, eu não lembro muito bem da história, mas assim, eu lembro como foi um contexto, mas eu lembro da história. Eu não sei se foi outro evento que eu tive que vir pra Portugal, mas aí eu ia passar um tempinho aqui, acho que eu ia passar uma semana, peguei um Airbnb, quando eu olhei assim, tinha uma promoção do Airbnb que era Uma cobertura. uma cobertura. Aí tu alugou pra fazer. Varandão. Não, lá na Boa Vista, assim, no central, do lado do nosso escritório. E aí eu peguei assim, oportunidade, né? Com certeza. Aí eu peguei o Airbnb. Aí eu chamei o Pedro, né? A gente sempre saía pra cordoaria à noite. Eu disse, Pedro, então, hoje eu preciso de um wingman. Vamos dar um rolê na cordoaria que eu tenho um rooftop. A gente foi lá. Tinha uma cobertura e um plano. E um sonho, tá ligado? Deve ter entupido de gente lá. Aí a gente foi conhecer uma galera lá na cordoaria e no final da noite eu disse, então, depois você entra na rodinha, conhece o pessoal, né? Tem o pessoal Cara, da Polônia. eu imagino, velho. Nossa. É porque eu ia mentir o- muito, tá ligado? Se eu rapaz, eu tô com uma cobertura Que eu top, comprei, tá que eu ligado? comprei. Que eu ganhei, exato. Pô. Comprei uma cobertura agora ali. Aí chega lá e tem alojamento local. Vou dizer que já aconteceu isso também. Mas Aí foi com o pessoal pra lá, pra casa. isso. A gente Polícia conheceu o pessoal- bateu lá. O pessoal da Polônia, então, calma. A gente foi pá. Aí o que acontece? A gente chamou esse pessoal da Polônia, eram 3 meninas e 2 amigos delas.
E aí a gente foi pra o Airbnb, começou a ficar conversando lá, olhando pras estrelas, assim, pelo lugar. Que bonito. Um esculachinho, né, o lugar. Romântico, caraca. Aí, mas só que aí começou a cantar karaokê, isso era... A gente saiu da cordoaria, era 2 da manhã, primeiramente. Chegamos no lugar, ficamos lá conversando, trocando Eu tenho ideia. que tomar uma cerveja que tô morrendo de sede. E aí... Nossa, começamos a fazer karaokê, tipo, 3 ou 4 da manhã a gente começou a fazer o karaokê. Aí cantava umas musiquinhas lá, blá, 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 blá. Tudo muito bom, tudo muito bem. Saúde. Ih, estourou foi tudo aqui, ó. Cortar o... Nossa, tudo muito bom, tudo muito bem. A gente um karaokezinho, aquela coisinha legal. Do nada, eu só ouço... Na porta. Aí eu, opa, alguém tá esperando visita? Não, né? Do nada você tá bêbado, do nada você... Já fica Aí sóbrio, você né? sabe, né? Abriu a porta, a polícia. Boa noite, boa noite. Boa noite, senhor. Isso aí foi. Acho que foi a segunda vez que ele veio pro Porto, cara. Segunda vez, Foi a sim. segunda semana que ele Sim. tava aqui. É. Foi uma parada assim, cara. Ele, porra, chegou no Porto já causando. É. Mas a polícia aqui, inclusive, a polícia foi muito tranquila. Eu esperava que eles esculachar a gente, né? Mas é polícia. Foram tranquilos. Alguns Tem nem graça, são né, muito legais. Não tem nem graça. Pô, Levar um tapa na cara, dá um tá tapa ligado? na cara, porra. Tá Inclusive, com droga? inclusive, se você tem medo, a questão é essa, né? Se a polícia chegar na sua porta, você tem um certo tempo que eles vão usar uma notificação. Você tem que parar na hora. A gente parou tranquilinho. Chegou e disse, ele perguntou, você compreende? Eu compreendo. Se eu não me engano, na segunda vez que ele for, tipo, se for, já é multa, né? É, Alguma isso, coisa ele era assim. só uma notificação. Mas aí, pô, aí o moleque tirou a foto, mandou todo feliz. Só recebo no WhatsApp. Ele e o Pedro mandaram Do a lado foto, do sei lá, outro. 4 da manhã, cara, no WhatsApp. Eu só vi no dia seguinte, cara. Tava os dois lá, pô. Caralho, velho. É, esse dia foi louco. E ainda o Airbnb aquilo? Acho que deve ser. Deve ser, né? Mas eu Tá nunca mais vi. interessado em alugar pra dar uma festinha lá, cara? Ah, só Tá se eu e complicando, minha cara. namorada, pô. Qual que é o problema? Entendi, eu e minha entendi. namorada aqui de boa, entendeu? Futura é namorida, eu chamo de namorida. Vocês chamam de Ih, namorida? rapaz. É agora que vem Gosta a... dela, não gosta dela. Ajoelha aí. É uma Vai ele. surpresa, Dudu. Vai ele demais. Sai fora. Mas é isso, cara. É só assim, o Cláudio, o Pedro ficou assim, cara, o Cláudio quando tá no Porto, é problema na certa, cara. É caos. Cláudio só causava caos. aqui no Agora é Porto, por isso que tá namorando, né? E aquietou um pouco. Ficou Agora eu É. tô calminho, agora eu tô tranquilo. Então vamos falar disso, então. Ih, rapaz. Como é que é, cara? Porque como é que é as duas paradas, né? Como é que é namorar à distância, como é que tem sido, morando em outro país, e passe ferroviário verde. Acho que é E passa... Pô, é, Inclusive é aqui mais- aí, o CP aí, ó. Um salve pro CP com Portugal. Os comboios, né? Não, Se quiserem patrocinar, tá ligado? Hoje, assim, a gente se leva bem tranquilo. O Dá um relacionamento. contexto aí pra quem o pessoal não conhece. Então, hoje eu tô namorando e ela mora no Algarve, eu moro no Porto, né? Dá um exemplo. Pô, ela É, longe, um cara. salve aí pra Letícia. Um salve não, Um porra. salve, que isso, cara? Não, cara, porra. Pô, vira na câmera aqui pra ela aqui e Não, fala, olha meu aí, amor, meu amor, um beijo. porra, é isso. Porra, um salve pro meu mano aí, tá ligado? Tipo, ó, fé Um pra salve, é foda. Mas é tu. isso. Ali perto aí que foi. Então, O cara do áudio tá resolvendo aqui. Ou tá muito estourado? Não sei se tô Não, falando só muito dele, perto. só. Ah, tá. É porque eu falei muito perto aqui. Ah, Mas tá. vai lá. Mas é isso. Então, a gente. Ela mora hoje no Algarve, eu moro no Porto. E a Então, gente mas sempre- 4 horas, 6 horas de viagem daqui? dá de umas, carro, às umas 4, 8. né? Umas 8? De trem, porque eu vou de trem. O que acontece? Tem esse passe ferroviário verde? Propaganda. Salve a Anne agora, que fez você fazer o passe. A Anne, um salve pra Anne aí. Que ela. Aí pra Anne é um salve, porque ela não é tua namorada, cara. Pra ela é um porra, salve. eu mando no- Salve é foda, cara. porque você tem que entender que eu sou uma pessoa com TDAH, né? A gente tá mandando salve aqui à Como é noite. que é? TDAH agora é desculpa pra... Não, deixa, pra pra tudo, mano. É pra tudo. Ah, cara, eu atropelei aquela pessoa, desculpa, eu tenho TDAH. Isso foi uma indireta? Alguma coisa? Porra, mano, você que se complicou aí, eu tava fazendo... Isso foi Depois eu direto. conto essa história, velho. Pô, essa história é muito engraçada. Mas é história pra outro episódio. Tá, eu acho que sim.
Tá tranquilo de contar essa história? Não. Não, depois a gente vê isso Não aí. posso falar aqui não, É. mas Produção. eu acho que não tem problema. Mas, É. mas e aí? Aí você vai pra lá direto? Como é que A gente funciona se vê isso? direto, tipo, de uma em 2 semanas, às vezes duas. Não, em média 2 semanas. Tipo, não mais que isso. Às vezes a gente se vê toda semana, às vezes se encontra em Lisboa. Então o passe ferroviário tem sido muito bom, assim, pra mim, porque eu vou de graça, né? Então. É de graça não? se De for- graça? É, não. Não, porra, aí... Não, mas é basicamente de graça, né? Se for Você comprar paga uma um passagem, mês, você paga um é mês, 20 euros. É pra quem mora aqui, né? Só. É Aham. 20 euros por mês. E você pode pegar quantos comboios você quiser, quantos trens você quiser. Pô, da hora. E viaja pra quase qualquer lugar. Assim, não pode pegar todos os trens, não dá pra pegar o pendular. Tem que ser ou intercidades, ou regional, ou interregional. Pô, mas isso é bom pra Os caramba, urbanos cara. também dá, mas os urbanos tem uma sacanagemzinha, porque tem os urbanos do Porto, na região metropolitana do Porto, tem que ser com andante, então não serve no Passo Ferroviário Verde. Aham. E no urbano, na região metropolitana de Lisboa, também é com esqueci o nome do passo que tem lá. O quê? Navegante. Falou aqui no ponto aqui. Mas, cara, tipo assim, aí, pô, se você comprar uma passagem, sei lá, 20 e poucos euros. 20, 25 euros. Às vezes você acha mais barato e tal. Se for de autocarro é mais barato. Uhum. Você acha por 10 euros. Só que, cara, você paga 20 euros e pode ver e quantas vezes você quiser. Até 2 vezes por dia no Intercidade. Que da hora. Sim. E o trem, geralmente, o comboio, né? Tá tomando um Ele. cafezinho, bonzão. Lá é tipo, você fica sentado trabalhando. Pra mim, eu vou lá no computador, fico trabalhando na viagem. Todas as vezes eu trabalho melhor do trem do que em casa. Inclusive, o terceiro episódio, eu editei todo no trem, pô. Foi? Caramba. Cara, a gente... Você foi pra Lisboa? Todo né? não, assim, eu tinha editado... Foi 2 horas de episódio, né? Foi muito Muito tempo, tempo. mano. Falo muito, né? Não, mas E foi aí, top. e aí eu tinha editado meia hora. Editar assim, é só fazer os cortes das câmeras e tal. Eu já tinha editado o áudio também, em defesa do processo. Eu editei o áudio e tinha editado meia hora das 2 horas. A outra 1h30 eu editei em 3 horas de viagem, pô. Sim. Muito bom, cara, focar. Você não tem nenhuma distração, né? Você fica ali, você tá preso, né? Então você tem que fazer alguma coisa. O que deveria Cara, eu ser. pensei uma parada muito cancelável. Será que pode falar? Aí- Pode, pô. Qualquer Não, coisa é. a gente corta. Não, cancela. Cancela. Pelo amor de Eu Deus. continuei, cara. Fala Mas do- é isso. Isso tem me ajudado bastante, mas tipo, a gente sempre viaja junto, aí ela vem pra cá, eu vou lá, e tipo, acho que como poderia ser pior, poderia ser muito mais distante. Se fosse, tipo, atravessando o oceano, acho que seria inviável. Mas como a gente se vê, tipo, quase toda semana, é quase como se a gente estivesse o tempo todo junto e a gente se fala o tempo todo. Então, Entendi. E é bom que você ainda tem tempo pros contatinhos, né? não. Eu queria ver se ele ia, O cara se ele ia já se lasca, complicar. né? Se ele ia se complicar. Não. Teste, Não. passou no teste ou não passou? Passou. Não tem acho contatinho que nenhum, sou uma passou pessoa no teste. fiel, certinho, tô tranquilo. Mas, cara, o Cláudio, é que assim, ele não contou a história toda, mas mesmo quando ele veio morar em Portugal, ele se rejeitava a alugar um apartamento. Eu me rejeitava porque eu sempre achava que eu ia embora. Ele chegou Você com não visto- queria ele ficar, pegou o então, no visto caso? Ele pegou o visto profissional altamente qualificado, aí ele vinha Ah. pra cá, passava 6 meses, falava, ih, comprei uma passagem. Ele já vinha sempre pra cá com a passagem de volta pro Brasil comprada. Isso. Mas tu não gostou? Como é que foi isso? Não sei, cara, eu tava doidão. Minha cabeça tava Tá, em entendi. Errei pro outro. moleque. Não sei, eu sempre. Era isso mesmo, é verdade. Eu comprava passagem. Eu vinha com a passagem de volta comprada. Então eu sempre alugava, tipo. O tempo da passagem e depois de ir embora. Temporário, estadia temporário. Então eu nunca comprei imóvel, nunca estabeleci Comprou uma vida. Calma, ele vai chegar lá. Não, nunca Aí comprei tem que chegar móvel. nisso, hein? Ah, móvel, móvel. Móvel, tipo, móvel. eu não comprava móvel, porque eu sempre tava em lugar temporário, então eu ficava num lugar que já era mobiliado. Aham, sim. Depois ele. A vez que você veio definitivo foi quando você foi morar com a Gabi e com a Rebeca, né? Isso. É isso que mas aí como foi a decisão de te falar, não, agora eu vou morar em Portugal, tipo, vou pra ficar, tá ligado? Não, eu acho que foi quando, nessas idas e vindas, teve uma época que eu disse assim, quando eu me demiti e disse, vou passar um sabático no Brasil. Joguei tudo pro alto, disse, Ah, foi que convenceram você a tirar só férias, não foi? sim. Você não tinha saído, você não saiu, né? Não, eu me demiti mesmo, eu saí da empresa. Que foi assim, eu disse, Ah, foi, você tava com. Você veio pra cá, tinha ficado um tempo. É verdade.
Cara, ele só veio morar aqui quando ele saiu da empresa, pô. Sim, Oxi. eu me demiti da empresa. Só que ele tinha o visto já e ele pode renovar Ah, o visto sim, com, sim. com Sim, a residência, né? Com outro trabalho. é. Inclusive, tá no processo aí. Tô no processo aí, mas é assim como muitos de nós, né? É. Mas tá no processo ainda da residência? É, Já, bom, da já AIMA, foi. É, porque Da- tem a residência pra renovar, mas a AIMA é pra Mas você já emendar, foi, é, pegou, já... Ah, não, você já Ele tem a tinha residência. residência, Eu, Ah, eu tenho minha tá. residência, Só que mas ela só que dura 2 anos e pouco, sei lá, 2 anos. ela venceu em outubro, basicamente. Então eu tô Entendi. esperando a boa vontade, né? Agora ele tá preso não só no trem, como em Portugal. Como Pode em sair. Portugal. Isso. É. Entendi. Aí foi isso, eu me demiti lá, né, da Salt, né? E aí voltei para o Brasil, passei um tempo, juntei uma graninha, fiquei lá um tempinho. Ah, vou passar um sabático. Aí andei de moto, fiz um monte de doideira lá. Quebrou o braço, não foi? Caiu de moto? Caí de moto, pô, no meu Eu- sabático, na minha vez de fazer o sabático, eu caí de moto, que burrice da merda. Aí passei, do meu sabático durou uns 8 meses. 3 deles eu tava com o braço quebrado. E Lamentável. você ficou. E esse ano você foi pro Rio de Janeiro? Esse ano não. Foi para Aracaju, né? Foi pra Fui pra Aracaju, fiquei em Aracaju um tempinho, mas aí foi isso, eu acho que quando eu cheguei lá, que eu fiz o meu sabático, eu fiquei com saudade do Porto. Porque a questão é essa, né, quando você volta quando eu voltei pro Brasil, muitos dos meus amigos já se mudaram, muitos deles já estão com outra ideia, né, já tem gente com filho, Nessa época o Kaique já tinha até se mudado para a Espanha, né? sim, 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 aí que hoje mora na Espanha. E... basicamente isso, né, você tá numa vida aqui, vivendo uma vida aqui, você constrói, faz amizade, fiz muitos amigos aqui. Aí quando voltei lá, eu tava só eu e minha família. E aí eu tinha muito pouco contato com outras pessoas, assim. Tem alguns amigos que É ainda verdade, vêm lá, a gente sim. já teve uma festa de despedida pro Cláudio quando ele foi pra esse sabático no Brasil. Ele falou, pô, agora o Cláudio não volta mais. Fez a festa de despedida. Sim, Fomos fiz pra Duela. na duela lá. Foi muito bom aquela festa. Né? Caraca, Pô, tinha uma velho. galera naquela Uma festa. Né? galera. Tinha uma galera. Só foi pra Duela. É. Que a Duela é um bar de vinho que tem aqui. Muito bom. Recomendo se irem pelo Porto. A Duela é Inclusive, top. se quiserem patrocinar a gente aí, olha. Mas, é verdade. Isso foi 2023, né? Por volta disso foi. 2023 pra 2024. Só Isso. veio assim, pô, agora eu vou ficar 2024. 2024. Foi. Aí foi, sentiu saudade e falou, vou morar mesmo agora. Foi. Que aí eu disse, eu cheguei lá, não sentia mais em casa, sentia saudade daqui, sentia saudade dos amigos. Caraca, agora que eu tô. E aí mas aí você chegou pra aqui já com trabalho? Como é que foi? Você arrumou outro trabalho? Como é que Então, você fez? minha vida é meio essa coisa meio aleatória, né? Eu sempre fazia as coisas de última hora. Então tava tranquilo, eu disse, não, eventualmente o universo vai me arrumar aí um negócio. Eu comprei a passagem pra cá. O dinheiro já tava acabando, né, obviamente. Comprei a passagem pra cá e eu não tinha emprego. Eu só sabia que eu ia vir. Aí eu disse, eu vou lá e eu vou ter que arrumar um emprego. Eu comecei a procurar emprego enquanto tava. Aí eu comprei a passagem pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, ou não, pra São Paulo. São Paulo eu ia viajar pro Rio de Janeiro, visitar uns amigos no Rio de Janeiro. A road trip que você foi fazer. Né? Fiz uma road trip no Rio de Janeiro, de São Paulo, Rio. E aí, de lá eu ia pra cá. E eu vim pro Porto. E aí, eu acho que faltando uma semana pra minha viagem pra São Paulo, eu fui contratado pela empresa que eu tô hoje. Foi. O E aí, universo, mano, assim, o eu universo. acho engraçado. Conspirando. É que o pessoal da empresa e tal, o grupinho de amigos que a gente fez aqui, o Claudio sempre foi o cara que a gente, pô, ele não vai ficar muito tempo aqui, entendeu? Ele, pô, ele não vai, ele não quer nem alugar um apartamento, pô, como é que ele vai ficar aqui? E aí, é uma história muito doida, acabou que o... Caralho, o foda é que hoje procurando uma casa pra comprar, isso, é isso que eu ia falar. Então, o moleque saiu de nômade digital, pô, não quer nada com nada, quer viajar pelo mundo, não quer morar em nenhum lugar certo, não quer nada com nada, sacanagem, mas não quer ficar num lugar. Aham, sim. Saiu disso, nunca ter alugado um apartamento no nome dele. Na real, o apartamento que você ficou depois foi com a Gabi, tava no nome dela, né? Tava o nome da Gabi? Sim, sim. E aí, Um salve pra Gabi também. Se quisesse, voltava rapidinho. Nem precisava, nem tinha burocracia de cancelar contrato, nem nada. Cara. Não, mas aí a gente tava organizado, a gente ia contratar o contrato junto nesse apartamento que eu aluguei com a Gabi, mas só que a dona do apartamento não queria esperar eu vir pra fazer o contrato. Aliás, não aceitava contrato digital, porque eu tava no Brasil na época. Ah, tá, entendi. E aí a Gabi fez o nome dela. Show. Foi. Enfim. E aí você veio pra cá. E aí, cara, agora, enfim, pra entrar já no acho que
dos últimos blocos aqui, que eu acho que é interessante a gente falar, é essa jornada que você tá indo no caminho de comprar uma casa usando o financiamento a 100% aí do... Isso, isso. Até Tem 35 anos, não é? Tem 95 anos? Não, Não. 35 anos. Pô, Porra, 95 Forever anos. Young, né? Eu acho que o banco nem financia pessoas com essa idade. Não, tem que ter... Eles só financiam até 70 anos. Então, se você tem, sei lá, 40 anos, eles só financiam 30 anos. Entendi. É. Se bem que teve um amigo meu em Londres que conseguiu pegar um financiamento que passava de 70 anos, assinando que eles se comprometem a trabalhar, a não se aposentar antes dos 70. Puta É essa merda. ideia, cara. Que Caramba. É loucura. uma viagem. Mas, enfim. E como é que foi essa... Porque eu acho que tem uma mudança muito grande de visão do que você quer pra sua vida, né? De, pô, vou ficar viajando pelo Brasil, vou viajar pela Europa, ou sei lá, vou ser um viajante do mundo vou comprar uma casa. Como é que foi esse processo? O processo mental e o processo depois, né? O que passou na tua cabeça e como é que tem sido esse processo até agora, assim, de buroca, vai? Eu acho que assim, o que me pegava muito, porque assim, é uma vida muito glamurosa pra quem olha a vida do nômade digital, né? Você tá sempre em um lugar diferente, você tá sempre. Você não tem nada que te fixe. Se você quiser ir embora, só entrega o lugar que você tá e vai embora. Mas eu acho que, pra mim, pessoalmente, eu sentia muito falta de ter uma estrutura, de ter um lugar que fosse no jeito que eu gosto, sabe? Eu tenho. Colocar as minhas coisas naquele lugar e eu sei que se eu for viajar e voltar, vai estar daquele jeito. Se eu passar daqui a um ano, eu posso ir montando uma coisa daquele jeito. Eu sentia muita falta disso. Eu tentei fazer isso um pouco lá no Brasil, que eu tinha um apartamento que eu aluguei lá, porque é relativamente barato, né? Em Aracaju, eu alugava um apartamento por 150 euros. Quando você bota em euros é mó bizarro, É, né? A comparação, né? Exato. Exato, e tinha garagem, tinha portaria 24 horas, tinha 2 quartos, tinha piscina, entendeu? Em Aracaju. Uns mil reais, né? Tipo, mais ou menos. Uns R$ 800 já com condomínio, tudo. Sim, sim. Cara, é muito barato. É, muito barato. Então, assim, eu tinha esse apartamento e nesse apartamento eu fiz várias coisas. Comprava as coisas, colocava o jeitinho que eu gostava, Não, entendeu? mas calma, muito barato pra quem recebe em euro também. Pra quem recebe em Não, mas euro, pera, claro. Porque, tipo, 800 Calma. conto. Assim, eu sei que é difícil, mas a gente tá falando que isso é menos do que um salário mínimo. Isso. Tá, ok. Isso. Sim, É claro, sim, assim, sim, beleza, sim, você vai sim, botar o sim. salário mínimo inteiro, você come o quê? Come a parede, né? Já é. Mas assim, mas, pô, a parada com condomínio, pô, não tem Não, comparação. é pô, muito barato. bizarro. Sim. É porque nessa época eu acho que tava barato, não sei o que deu, né? Mas eu consegui esse achado, assim. Aí nesse apartamento eu tava querendo montar e tal. E era uma das coisas que eu acho que me fazia voltar pro Brasil, era esse apartamento. Entendi. Então a parada que. Então você tava com essa coisa, fica um pouco na Europa, volta um pouco pro Brasil, posso viajar quando eu quiser, não tem nada que me prende. Você se prendeu no Brasil e isso te fez querer voltar pra Portugal, se prender em Portugal. Assim, é muito louco, né? Porque... Isso. É como se eu tivesse uma base na minha cabeça. Eu me imagino como se tivesse um quartel-general, sabe? Meu Entendi. quartel-general era lá, e eu vinha, fazia tudo que eu queria fazer aqui, voltava. Filho e tal, né? Assim, nunca se sabe, né? Talvez tenha um Esse é o caldinho aí. protocolo do pai ausente. Do pai né? ausente, né? É o viajante, depois sai pra comprar um cigarro e não país. volta, mano. Pô, mas imagina lá, você tá lá com 60 anos, do nada vem aquele... Desculpa a galera que tem pai ausente aí pela piada. Assim, né? Eu acho, será que eu tenho lugar de fala pra isso? Talvez eu tenha. Acho que eu tenho lugar de fala pra isso. Teu pai vai comprar cigarro? Não, meu pai e minha mãe são separados desde que eu me conheço por gente. Terapia. Mas, eu ia contar uma piada, mas eu já perdi o time. Relaxa, cara, toca aqui. Pesou. Mas o que mais? Não, então, como é que... Beleza, aí você voltou pra Portugal, por que você decidiu... Porque agora, enfim, o Cláudio tá procurando casa pra comprar, quase comprou uma, mas deu um problema que a gente vai falar sobre isso. Por que você resolveu comprar casa, assim? É porque é uma decisão financeira... Era uma decisão puramente financeira, uma decisão um pouco emocional? Como é que foi esse processo? Acho que é um pouco de tudo. É porque, assim, hoje eu me vejo... Tenho 30 anos, eu fico pensando, pô, eu não tenho nada, né? Porque o fato de eu ter...
Tipo, eu nunca me estabeleci num lugar, então eu olho pra todo mundo, eu não tenho móvel, tipo, não tenho móvel nenhum. Hoje eu com 30 anos de idade não tenho nada, nada, nada. A única coisa que eu tenho é um carro velho de 1.000 euros. E uns 4 filhos Que perdidos. esse é mais móvel ainda, né? Porque ele anda. Isso é. E uns 4 É filhos horrível essa perdidos, né? piada. Uns 4 filhos perdidos. É isso. Você só tem liabilities, né? Só tem... Tô Só brincando. tem vários nomes. Assim, não. Eu acho que eu não tenho nenhum filho perdido por aí, não. Eu espero. Mas só foi uma Mas. decisão financeira porque você não tinha nada, então foi uma decisão baseada na construção de patrimônio. Não, a decisão eu acho que é emocional. Porque eu me sinto mal de não ter nada. Eu me sinto mal de, tipo, não De ter ter. 30 anos e, tipo, não ter um lugar fixo, assim, pra você morar ou algo. Se eu quiser dar uma festa e te convidar pra minha casa, eu não tenho um sofá pra você sentar no meu sofá. Entendi. Como é que eu vou te chamar você, meu amigo? Aí. Entendeu? Não, mas eu entendi. entendi. Tipo, eu não tenho um sofá pra você sentar. Dá uma festa. Vai, calma. Pra você dar aquela Não, sentada eu gostosa. entendi, eu Você entendi dá o que você quis dizer. Aí, sai fora. Quando Sai quer fora. fazer a piada, vai ver pra ver se uma hora pega, né? Sai fora. Vai. Mas assim, o. Então, acho que o emocional é isso. E assim, tem o lado também econômico, porque, pô, eu sempre achei muito desperdício, né? Quando eu morava no Rio, eu me negava a pagar R$ 2.000 em aluguel, porque eu sempre achava que era Uma jogar coisa dinheiro não no é lixo. sua, né? Tipo, O dinheiro tá indo embora, é isso. Então, o seu ponto de vista é que. É porque é foda, né? O financiamento. Imóvel aqui é muito mais caro que no Brasil. Mas esse Muito programa mais. de financiamento a 100% é, pô, é Isso. muito bom, é cara. muito bizarro, né? Sim, eu Porque- nunca teria o dinheiro da entrada. É. Não, e não só isso, né? Porque quando você bota o dinheiro na frente, você tá falando de um custo de oportunidade alto, né? Você poder pegar esse dinheiro e investir. Pô, Sim. tem que dar 50 mil. Pô, se eu pego essa parada e invisto nas ETF da vida, Vai não dar sei o quê, dinheiro do aluguel, né? dá quase Tipo, o dinheiro do aluguel e você não tem a responsabilidade de estar com aquela parada ali. isso. Sim. Mas quando você dá zero de entrada, beleza. Isso é claro muito que, bom, cara. É muito é bom. claro que nos primeiros meses é basicamente só juros que você paga, mas, tipo assim, financeiramente falando, é uma parada que quase não faz sentido não fazer, né? Sim. Pra mim Mas você foi não pensou isso. muito nisso, o seu foi mais por não ter nada. Eu sempre tive esse sonho, porque assim, desde criança, eu nunca Sonho de tive ter uma casa, no caso? eu sempre tive Tá. o sonho de ter uma casa, porque desde criança eu nunca tive uma casa. Tipo, meu pai teve casa, mas minha mãe nunca teve uma casa. Então, assim, pra mim é uma coisa muito, muito interna de mim, que eu vivi minha vida inteira e nunca tive uma casa pra chamar de minha. A casa que hoje minha mãe mora é que um tio nosso, que ele se deu bem na vida, e tipo, minha mãe é como se fosse a mãe de todos os irmãos dela. Tipo, ela sempre criou todo mundo e tal. E aí, esse tio meu deu a casa que ele comprou pra ela. Então minha mãe hoje não tem uma casa. Eu não tenho uma casa. Então eu fico pensando, caramba, vai ser assim pra sempre minha vida? Então pra mim é meio que isso, sabe? E aí eu tô tentando quebrar esse ciclo. E assim, Vai dar certo. no lado econômico, é que se eu fosse pagar um aluguel de um lugar que fosse minimamente maneiro, ia ser mais caro do que o valor que eu vou pagar na casa. Mas ao mesmo tempo você tá criando um comprometimento de, assim, legalmente, de pelo menos 5 anos a mais aqui, né? Porque o financiamento a 100% você tem que ficar, acho que são 5 anos, né? Senão você tem que pagar uma multa, não sei o quê. Com 5 anos, como assim? Tem 2 programas do governo. Tem o do isenção do IMT, que é o imposto sobre a compra do imóvel, e tem esse de financiamento 100%, e os dois têm uma cláusula de que tem que ser moradia primária por não sei quanto tempo. Se você desistir no meio do caminho, não sei quanto é, não sei qual dos dois é o quê, mas enfim, mas o ponto é, Tem uma multa, tem né? um compromisso ali que você tem que ter, porque a ideia é justamente as pessoas não precisarem alugar tanto, né? E poderem, né? Porque hoje é muito difícil o pessoal novo comprar casa, né? Uhum. Sim. Isso não te preocupa, não? Esse compromisso com. Pô, você tá sempre indo e voltando, né? Esse compromisso não te deixa nervoso, não? Não, eu acho que não, porque assim, eu. Isso vai entrar em vários níveis de conversa, na verdade, né? Porque hoje eu acho Portugal um lugar onde eu acho um lugar bom para morar. Eu gosto do lugar, meus amigos estão aqui e é um lugar onde eu me sinto bem, eu gosto do clima, eu gosto das pessoas. Então, a língua é português, né? Então, eu não me imagino tendo um motivo para morar fora, a não ser
se fosse uma oportunidade de emprego muito mais para ganhar muito mais. Mas você não pensa, então, sair de Portugal pra ir morar, tipo, Londres ou... Não, 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 não. Inclusive, eu não, realmente, assim, eu nunca tive o sonho de morar fora, né? Então, nenhum desses outros países são meu sonho. Eu vim aqui, eu gostei daqui, pra mim, aqui tá bom demais, na verdade. E assim, eu acho estratégico até, porque daqui tá perto, tipo, eu quiser ir pro Brasil, pros Estados Unidos, se eu quiser ir eu posso viajar pra lugares, conhecer lugares e tal. E a gente tem um benefício muito, muito grande, né, que a gente pode trabalhar remoto. Exato. Então, eu posso arrumar um emprego hoje, eu trabalho para uma empresa na Alemanha. Então, tipo, tá fisicamente no lugar não é uma coisa que é tão mais importante hoje. Sim, isso é realmente um privilégio muito O grande. privilégio a gente tem um privilégio Só muito pra. grande. Acho que é uma história que seria maneiro você contar. Não sei se você tá ok de contar. É a história da casa que você quase comprou. Ah, tô sim, tô sim. Isso daí é uma aventura, na verdade, né? Eu dei mais Pode risada ser que eu do tô que de eu olho fiquei aqui triste. na hora aqui. Oi? Pode ser que eu tô de olho na hora aqui. O Não, é que Cláudio, eu... inclusive, tem que sair pra ver mais uma Pra casa. ver uma casa. inclusive eu tenho uma Correria. visita pra fazer daqui a 30 minutos, aí eu tô aqui com o meu alarme. Deixa eu desligar o alarme aqui só pra em respeito aos nossos telespectadores. Pô, e eu queria saber também, eu acho que não vai dar pra esse episódio, mas pros próximos, talvez, quando você quase comprou um bar, pô. O Cláudio é o cara sim. mais aleatório que eu conheço. É o cara mais aleatório que eu conheço, mano. Ele ia comprar um bar, tá bem cara. relacionado com a história da casa, né? Porque senão não comprou porque demorou a casa, né? Porque senão Isso, você eu tinha ia comprado. comprar o bar, eu ia comprar o bar. Mas conta a história aí, cara, do seu jeito aí. Pronto, é Vai isso. lá, da Então, casa, da casa. pronto, vai lá. assim, eu coloquei na cabeça que ia comprar casa, apareceu esse plano do governo, inclusive aí, se você tiver o sonho de comprar casa, talvez, veja aí se você entra, depois pesquisa, o financiamento a 100%. Mas, pô, eu comecei a pesquisar as casas, tinha ali a faixa da casa da minha cabeça e como eu queria a casa daquele jeito, pá. E aí, eu comecei a pesquisar e achei a casa perfeita. Nossa, casa perfeita, na faixa de preço legal. E aí, mas só que tinha um problema, a casa tava muito, muito cara. Tipo, tava 280 mil. E aí eu fiz uma avaliação de crédito e o crédito não dava. O E aí banco eu cheguei. liberou um pouco menos só pra você, O né? banco liberou 263 mil e tal. Aí eu gostei muito da casa, tá? Já tava triste, né? Que eu não ia conseguir. Aí eu disse, então, falei com a pessoa da imobiliária, né? Então, o banco só deu 263, como é que a gente faz? Aí a pessoa da imobiliária falou, vou falar com a vendedora. E a vendedora falou, ok. Tipo, do nada, assim, a casa era 280 mil e a pessoa aceitou 263. Aí eu disse, legal, né? Economia é boa pra mim. Não me questionei, né? Mas só que o que aconteceu? A história no final, passou-se vários tempos, a gente mandei vários documentos. Tipo, passou acho que quase um mês. Eu tava morando aqui na casa do Bernardo e da Anne, que eu tinha já entregue a casa que eu tava alugado antes. Entreguei, né? Porque não fazia sentido, eu ia morar na casa. Aí, nesse tempo, a gente ia trocando com o documento e passando o processo. Quando chegou, tipo, 2 dias, tipo, uma semana antes, que foi semana passada, tinha uma viagem pros Açores, aí eu disse, não, vou voltar dos Açores sendo dono de casa. Inclusive, a gente tava na expectativa de chegar aqui e falar, pô, o Cláudio comprou uma casa. Exato, Vamos exato. gravar esse episódio e o Cláudio vai falar que comprou uma casa. Essa era a expectativa. Foi, não, lindo, lindo. Tava até dizendo, vamos comprar, zicamos, né? A verdade é essa, zicamos. Zicamos muito, foi. Mas assim, pô, na semana que eu ia voltar da viagem, que era a semana da escritura, tipo, 2 dias antes da escritura, recebo a mensagem da pessoa da imobiliária lá, falando assim, então, essa pessoa que tá vendendo desistiu da venda. E como era financiamento a 100%, não teve nenhum contrato. Então, tipo, a pessoa só Quer veio... dizer, mas às vezes tem, né? Porque você, pra não ter a confusão do CPCV, do não sei o quê, você ia fazer só direto a escritura, né? Isso foi tudo de boca, não precisou, tipo, porque... Tem um amigo meu que fez financiamento 100% agora, ele fez com um contrato de comércio, compra e venda, né? Mas você foi no caminho menos burocrático, né? Isso. Eu disse, não estão exigindo de mim, né? Não vou exigir também do contrato e tal. Parecia ser uma conversa muito tranquila. Tipo, o pessoal sempre atencioso e tal. Aí eu fiquei sem entender, né? Tipo, a minha sorte foi que eu fui pros Açores, né? E lá tem terra e tal. Nossa, eu tava tão relaxado que eu tava, tipo, não tá acontecendo Tranquilo. nada. Mas aí, quando eu voltei, eu marquei uma visita com a proprietária pra entender o que tava acontecendo. Aí quando cheguei lá, eles sentaram comigo e falaram assim, então, os proprietários são colombianos, eles moram na Colômbia. São um casal.
e existia uma pessoa que estava com a procuração para vender a casa. Entre eles e a imobiliária. A imobiliária falava com a imobiliária falava com o procurador, e o procurador, em teoria, deveria falar com eles. A verdade é que a pessoa que estava aqui no meio não comunicava nada para os proprietários e meio que estava enganando eles. Foi a história que eu ouvi. Não sei se é verdade. Mas. E aí o que acontece? Os proprietários atuais nunca aceitaram a venda da casa. O valor que foi. Então. Fica aí, né? No caso, a questão é essa, tipo, eu tava negociando com a pessoa que tava dando valor aleatório, aceitando coisa aleatória, Só pra vender de qualquer jeito. só pra vender de Pra qualquer pegar uma jeito. comissão, alguma coisa assim, né? Eu não sei qual era o plano da pessoa, porque não faz muito sentido. Não sei, mas assim, tem várias coisas, eu não vou acusar, até porque eu não tenho prova de nada, mas a pessoa tinha procuração pra vender a casa, pra manusear a conta de banco deles. Então, talvez essa pessoa quisesse fazer um mal maior a Apelações eles. aí, cara. Não. Aqui, né? Não sei se Hipótese. eu falo o nome de ninguém, então. Mas então, pô, isso aí se deixou meio bolado, né? Meio baque, assim. Você pensou em voltar pro Brasil depois disso aí? Não. Você falou, pô, tava tranquilo. Mas aí já foi, tipo, beleza, aconteceu isso e tal, mas já foi procurar outras casas, no caso, pra comprar, né? E de imediato, assim, o que me deixou mais abalado foi que, como eu tava com tudo preparado pra me mudar pra casa, tipo, de zero. E, tipo, eu já tinha saído aqui da casa da Bernardane, já tava, tipo, não tinha. Já tinha desfeito tudo, não tinha lugar pra morar, basicamente. Eu fiquei pensando, pô, será que eu durmo no carro? É uma boa opção. Eu pensei, será que eu vou dormir no carro agora? Porque eu não tenho. Liga pro amigo do Wander, pô. Vê se você dorme no sofá dele. Funcionou com ele, pô. Funcionou. Depois eu fui lá pro Queimado, né? Aí tem que ir lá. É o quê? Queimado, pô. É o lugar onde eu morei. Ah, sim, que tinha o pessoal preso com a tornozeleira. Que isso, exato. E um casal de malucos, mas vamos. Mas basicamente foi isso, porque, tipo, eu voltei da viagem achando que ia ter uma casa e, tipo, fui do sonho ao pesadelo, tipo, em zero. Ou, tipo, assim, Da noite pro dia. da noite pro dia. Então, voltei, peguei um quarto, consegui esse quarto com um pessoal muito gente fina, a Estefânia e a Mariana, pô, um salve aí pra elas. Pô, no mesmo dia que eu cheguei, eu disse, eu preciso de uma casa, porque eu não... Na época eu tava na casa da Gabi, que a Gabi comprou uma casa pra ela, mas só que era muito pequena, não faz sentido ficar lá. Aí eu disse, peguei um quarto com elas, pô, super gente fina, me acolheram muito bem. Você tá lá até agora. Não, aí o que acontece? Aí é isso que é engraçado, né? Porque eu ia fechando com elas pra passar, tipo, um mês, enquanto eu resolvia as coisas da casa. Do nada, outro amigo nosso aqui, ele disse, pô, eu tô viajando pra Índia, quer ficar na minha casa não? Não vai ter ninguém dentro da casa. Caraca. Pô, que bom. Aí, tipo, eu disse, Tá na casa do Nil? tô na casa do Nil. Um salve pro Nil. Obrigado, Nil. Ele não vai ouvir aqui porque ele não fala nem português, mas beleza. Thank you, Nil. Mas é isso. E aí agora eu tô na casa do Nil e tô procurando outra casa pra ficar. E aí hoje, inclusive, eu tenho uma visita agora. Mas... Então vai ter que deixar a história do Babu outro dia, né? Vai ter que Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ouvir a história de comprar um bar do Cláudio. Não, essa história foi interessante. Essa história é boa, tem que ser. Não, e inclusive, pô, tive uma conversa muito boa, o Edgar lá, super gente fina. E foi uma pena só que não pra gente fechou. terminar aqui, como é que... Acho que a gente vai fazer perguntinhas clichê aqui. Sempre Como é que... vem. Antes das perguntas clichê, tu agora você tá destinado a comprar casa e continua nesse plano. É isso. Se der certo, assim, sempre tem a chance de morrer no processo, mas minha Morrer no vida... processo. Morrer no processo. Cara. Urra, mano. O moleque vai tomar casa de assalto, vai roubar a casa. Vai. Mas, o meu plano é esse, tipo, até o fim do ano eu quero ter uma casa Se estruturar e me estruturar e fazer, pô, e é aquela coisa, tipo, eu acho, o Bernardo, a gente tem uma mentalidade muito parecida, né? A gente sempre fala, pô, a gente tem que montar um lugar pra poder fazer uns laboratóriozinhos, umas coisas, tipo, nada relacionado com metanfetamina, viu, gente? É só coisa, tipo... Morrer no processo. Esse é o morrer no processo. Eu sou professor de química aposentado. Isso. Mas, tipo, pô, botar uma impressora 3D, fazer, tipo, uma coisa com
com a halter, alguma coisa Soldar assim, né? algumas coisas Uma lá, solda, velho. Então, é isso, a gente gosta dessas coisas. Então, eu me imagino numa coisa assim, ter uma garagem onde Comprar eu um possa... sofá pro Wander sentar. É, Lá ele. vai ter um sofá pro Wander sentar, ele vai sentar gostoso nesse sofá. Ele ganhar uma placa. Jogar uma placa assim, sofá pro Wander sentar. Vai ficar bonito, vai não? Ele pendura atrás do sofá. Sim, sim. Pô, vai ser o presente que eu vou te dar. Ô, quando você mas se eu ganhar. tiver um sofá, você senta, Wander? Cara, dependendo. Mas, cara, eu acho que agora. Acho que essa pergunta pro Cláudio pra mim, das perguntas clichê que a gente repetiu em todas, é a mais interessante. Se você pudesse mandar um áudio pro Cláudio quando você chegou aqui em Portugal, o que você falaria pra ele? Quando ele chegou em Portugal. De qual das vezes que ele chegou em Portugal? Da primeira. Da primeira vez que vez. você pisou aqui. Volta! Volta pro Brasil, tá ligado? Pô, mas não, o moleque pulou diferente, mudou. É verdade, é verdade. É. O seu Deixa ele hoje. falar, deixa ele falar, deixa ele falar. Não sei, cara, não sei. Será que ele vai falar? Eu acho que, sei lá, não corta os carros, né? Podia ter. O quê? Não corta os carros de moto. Não corta. Ah, porque você caiu. Inclusive, aí fica aí o conselho, né, pros motoca aí. assim, Não cortar os carros quando tá de não volta. faz, cara. Não vai. Pra quê? Pra que andar dando zigue-zague nos carros? Não precisa. Não, mas cara. calma, depende. Porque eu também ando de carro. Com prudência, tô zoando. Não. E qual é a dica prática que você dá pra quem tá chegando aqui em Portugal? Cheguei hoje ali no aeroporto. Hoje, o que que você. Não corta os carros. Não corta. Não, acho que. Não comprou uma moto. Eu acho que primeiro é conseguir uma rede, assim, ninguém é ninguém, você não vai chegar em canto nenhum se você não tiver gente pra te apoiar, tipo, uma coisa que eu defendo muito é que, tipo, onde eu tô hoje, não é mérito meu, tipo, claro que eu tive um pouquinho lá, eu corri atrás das coisas, não sei o que lá, mas, pô, muita gente me ajudou no processo o tempo todo, inclusive vocês, me ajudaram sempre, então, assim, eu acho que muito importante para quem tá migrando em qualquer parte da vida, né? É você ter uma rede de apoio, pessoas que você gosta e que gostam de você também. Acho que sim, Ou seja, essencial. se você não tem amigo, não imigre. Vacilo, hein, Cláudio? Não, assim, não, é mas cara, fazer eu entendi amigos, o que né? ele quis dizer, mas tipo, Eu eu tô acho. brincando, cara. Eu acho que, tipo assim, beleza. Você teve uma rede de apoio boa, Sim. que ajudou muito. Mas eu conheço pessoas que tiveram rede de apoio e não deu certo aqui. E não deu certo. Voltou pro Brasil. Eita, pô! É sério, e voltou pro Brasil. Por quê? Porque não teve força de vontade de fazer a parada acontecer, entendeu? Sim, então, sim. se você tá aqui, é mérito seu também. Tá, entendi o teu tempo. Ah, Eu tenho sim, que sim. é que beleza, a rede de apoio ela ajuda, mas se você não tiver Se você não tiver a sua força de vontade entendi. pra fazer, tu não, Ah, não sim, vai conseguir, sim. irmão. Pode ter, tipo, colocar aqui. Teve uma, porra, não vou. Ih, Teve uma rapaz. pessoa que veio, tava com emprego, casa, tudo, e não conseguiu e voltou pro Brasil, tá ligado? Tipo, Sim, sim. não quis a parada, entendeu? Você. É isso. Mas eu acho que assim, isso é uma coisa mais da pessoa, né? Mas eu acho que assim, é uma coisa geral, né? Porque cada pessoa é um mundo, né? Sim. Eu mesmo, tipo, sou uma pessoa muito diferente da pessoa que eu era 3 anos atrás. Então, mas eu acho que sim, uma coisa que eu vejo muito é que, cara, pra todo mundo a rede de apoio é muito importante. Entendi. Então, Eu concordo. eu Isso, concordo. isso bate também com a dica da Anne de fazer atividade em grupo e tal. É Porque a isso. gente teve uma vantagem, acho que como a gente veio a trabalho com o emprego certo, e o nosso emprego tinha muito brasileiro vindo na mesma situação que a gente se juntou num grupinho ali de gente que tava mais ou menos na mesma situação, né? sim. E isso acho que ajudou bastante. Agora, assim, nem todo mundo vai vir com essa mesma situação, mas acho que é isso. Boa dica. Rede de apoio é fundamental. Isso é. Então, cara, eu acho que a gente tem que. Pô, sem contar a história do bar. Do bar ali. tem que contar. cara. Aí tem que fazer depois um O episódio. bar que ia vir com um carro junto, né? Ah, que o cara. Ia vai fazer uma emendar hora de tudo. fora. Venda casada, eu ia fazer financiamento também, mas enfim, é a vida. Eu acho que até o rapaz que eu ia comprar o bar, acho que ele já vendeu também. E aí? Mas aí é a vida. Aí spoiler pro próximo episódio e você depois você. Mas, filho, cara, vamos terminar aqui porque você tem a hora. Vai dar 4h20 aqui. A hora que eu tenho que sair é 4h20, né? Pensa por quê. Mas, cara, eu acho que agora é só fazer uma. No próximo episódio, a gente vai começar a trazer convidados de fora daqui. Teve aí teu já- cunhado, mas foi pra contar um pouco da tua história. Foi a minha. É, o teu dele, namorado? né? O meu namorado. Que ninguém sabia. Próximo episódio, cara, a gente vai começar a contar histórias de outras pessoas, inclusive pessoas que a gente não conhece
né, de outros caminhos que a gente achou na internet. Se você tiver uma história aí pra contar, manda mensagem pra gente. Se você quiser ouvir a história dessas pessoas, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. E acho que é isso. Queremos ouvir a história das pessoas e estamos ansiosos para receber os convidados que a gente já tem agendados aí. É isso aí. E é isso. Eu nunca lembro como que a gente termina, não sei que lá, tipo, tamo junto, família. Segue, compartilha. Tamo Tamo junto, junto, família. família. Valeu. Valeu, rapaziada. Valeu!